Olá pessoal, beleza? Vou fazer um videozinho aqui rápido, tá? O pessoal sempre pergunta se é possível verificar como que tá a saúde do motor, né? Se o motor tá bom ou se não tá. De fato, existe alguns procedimentos que a gente pode verificar, né? Tanto aspectos visuais, né? Aspectos auditivos aí, vamos dizer assim, em termos de ruído, né? Funcionamento e tudo mais. E também alguns testes que a gente pode fazer, né? Um deles que é muito conhecido, que é o teste de pressão e de compressão, né? A gente coloca o relógio aqui, alguém dá a partida lá, né? E eu capto a pressão que está sendo gerada no cilindro conforme o pistão ele sobe e fecha as válvulas de admissão e de escape, né? Então eu meço o que ali? Quanto que aquele cilindro está me produzindo de pressão de compressão, tá certo? Não tem nada a ver com taxa de compressão, tá? É a pressão que esse cilindro tá conseguindo produzir em cada uma das câmaras, né? Esse carro aqui é um 4 cilindros, né? É um 1.4, então ele tem 1, 2, 3, 4. Então eu consigo fazer a medição de pressão e de compressão desses 4 cilindros, né? Existe uma tolerância, né, permitida aí, algo em torno de 3 a 5 bars, né? Mas quanto mais regular tiver, melhor o equilíbrio do motor, ou seja, vou ter menos vibração do motor, vou ter uma necessidade de correção do sistema de injeção menor, enfim. E um outro teste que eu gosto muito mesmo, na verdade a gente faz quase todos os carros aqui na oficina, quando vem fazer revisão e tudo mais, que é esse aqui, ó, o teste de vazão de cilindro. Como é que funciona, pessoal? Aqui nessa mangueira ele tá entrando uma pressão, tá certo? Uma pressão que eu vou controlar aqui pelo manômetro, né, pela válvula aqui, e o manômetro vai mostrar. E aqui está saindo essa pressão e está indo lá pro cilindro. Nesse carro aqui, pessoal, o que acontece, tá? Esse carro está vindo para a gente porque teve algumas intervenções de cabeçote, sistema de arrefecimento, e o carro continua esquentando. E a gente foi fazer uma análise aí do sistema, então a gente, para ter certeza que não tem nada no cabeçote, né, que a princípio aqui a gente fez o teste e está tudo certo, a gente faz esse teste aqui, né, e espera para ver se não vai ter nenhuma bolinha de ar. Às vezes, quando tem a passagem muito grande, na hora já começa a borbulhar o arrefecimento. E eu também consigo testar outras coisas aqui, pessoal. Os anéis, porque se a minha pressão for lá para o cárter, ela vai retornar pela tampa de óleo, pelo respiro, ou até pela vareta de óleo, correto? E eu consigo testar também como é que estão as minhas válvulas de escapamento e de admissão, tá? Se elas estão vedando certinho, se não tem nenhuma trinca e tudo mais. Tá? Então eu posso ouvir o ruído aqui às vezes, se tiver um problema de válvula de emissão, vou ouvir na borboleta. E se eu tiver um problema às vezes no escape, eu posso ouvir lá atrás do veículo no escapamento, tá certo? Mas nesse caso aqui, a gente estava querendo testar o cabeçote em relação ao arrefecimento, né? E a gente vai fazer o teste aqui para vocês verem, ó. Para vocês verem, ó. Vou começar a modular aqui, ó. Tá vendo a pressão subindo? Ó, dos dois relógios, ó. Ó. Vocês já estão ouvindo um barulhinho de ar aí, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, 90 PSI, ele já entrou na área verde aqui, pessoal. Notem que eu estou colocando 90 PSI, ele está me dando 80, ou seja, ele está tendo uma perda, certo? De 10 PSI aqui. Para onde está isso aí? Ó, no arrefecimento tá estável, não tem nada. Aí eu venho aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó. Ó, tiro a mão, coloco. Tá vendo como muda o ruído? O que está acontecendo aqui, pessoal? Não é relevante para o diagnóstico desse carro, certo? Que é um problema de aquecimento. Mas nesse caso aqui, isso já me indica, apesar de eu ter alcançado a área verde, que eu estou começando a ter um desgaste de anéis, tá certo? Então, como foi feito o cabeçote, talvez se tivesse feito esse teste antes, o técnico já teria feito uma troca de anéis, se possível, né, se permitisse ali a camisa e tudo mais, e daria um fôlego a mais para esse motor. Lembra aquele negócio que fala assim, fiz a parte de cima, a parte de baixo não aguentou? Não tem nada a ver isso aí, pessoal, tá certo? O que acontece não é que a parte de baixo vai estourar porque fez a de cima, é porque às vezes o profissional não fez uma avaliação correta de como que está a saúde da parte de baixo. A responsabilidade é nossa de fazer isso aí, tá certo? E passar para o cliente. Nesse caso aqui, eu fiz o teste nos 4 cilindros, uns estão passando mais, outros estão passando menos, mas todos eles estão tendo uma perdinha aí, tá certo? Existe uma tolerância, foi como eu falei aqui, né? Aqui no caso aqui, ó, eu estou conseguindo alcançar com meus 90 PSI a pressão aqui dentro da tolerância, porém foi aquilo que eu falei, se eu tivesse talvez anéis novos ali, ou se fosse encontrado talvez a necessidade de trocar pistão, enfim, eu daria um fôlego a mais para esse motor, sem ter que mexer literalmente na parte de baixo, parte de bronzeamento, essas coisas aí, tá bom? Então fica uma dica aqui, tem como fazer o teste sim, tá certo? Dá um pouquinho de trabalho, porque a gente tem que fazer nos 4 cilindros, né? Tem que colocar o posicionamento do motor na posição correta, né?
para fazer o teste, mas é possível sim. Muitas vezes a gente pega esse ruído aqui, ó, saindo pela admissão. Aí você vem aqui, mesma coisa, tapa. Por quê? Porque eu estou tendo uma falha no meu cabeçote na área da válvula de admissão. Ou mesma coisa no escapamento. Tá certo? Então esse é um dos testes também que dá para ser feito aí, pessoal. Eu gosto muito desse teste aqui. Esse teste aqui é um teste revelador de como que está a saúde do motor, cabeçote, enfim. Beleza? Se gostaram aí, compartilha, comenta. Vamos para cima.